Bem-vindos ao especial Autárquicas 2017. Notícias, informações, vídeos, entrevistas e debates. Nesta primeira fase, apresentamos-lhe o perfil de cada um dos candidatos, os seus projetos, as suas ideias para cada um dos municípios dos vários concelhos do Alentejo. Toda a informação através dos 90.6 ou então no espaço Campanário TV em radiocampanário.com. E hoje temos connosco Rui Garrido, ele que é candidato à Câmara Municipal de Elvas pelo Bloco de Esquerda. Rui Garrido tem 39 anos, é nadador salvador nas piscinas de Elvas, natural de Elvas, residente em Barbacena. Estudou na Escola Superior Agrária de Elvas e é coordenador da Conselhia de Elvas do Bloco de Esquerda. O candidato já foi também dirigente do Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Sul. Começar por agradecer-lhe a disponibilidade e a cortesia para estar aos microfones da Rádio Campanário, certamente para explanar, para falar daquilo que são os seus projetos para este bonito concelho de Elvas. Antes de mais, boa tarde. Queria agradecer à Rádio Campanário pelo convite. Queria apenas acrescentar aí um ponto no meu currículo, digamos assim. Eu estou a terminar uma licenciatura em Ciências Sociais. Penso que esse ponto é importante, uma vez que a nossa maior área de intervenção vai ser a área social. Muito obrigada, não pela correção, não cheguei foi a referenciar, mas pelo incumprimento desta informação aqui na sua apresentação. Fica então concluída aquilo que é o seu perfil, pelo menos para que as pessoas possam conhecer. Rui Garrido, quais são os seus planos em traços gerais, quais são as grandes ferramentas que norteiam esta candidatura do Bloco de Esquerda a Elvas? Esta candidatura do Bloco de Esquerda em Elvas pretende, acima de tudo, valorizar as pessoas. Essa valorização passa por valorização do emprego, valorização das artes, dos ofícios, dos produtos locais, assim como de toda a cultura elvense. Chegarmos um microfone um pouco mais à frente. Portanto, diz-me que a sua ação, se vier a ser Presidente de Câmara de Elvas, passará por as questões sociais. Sim, as questões sociais será um ponto que nós queremos fazer bastante exploração desse tema, uma vez que houve 2 revisões no regulamento dos apoios sociais da Câmara Municipal de Elvas e ainda assim, na escutação que temos vindo a fazer junto da população, temos vindo a detectar que esses apoios sociais não chegam a toda a gente e não chegam, mesmo aqueles que chegam, não chegam de uma forma satisfatória. Temos como por exemplo o apoio à alimentação, que foi alterado. Antigamente teríamos refeitórios sociais, neste momento temos um apoio social à alimentação, que é dado com um cheque à alimentação. Existe determinadas pessoas que não estão contentes com esse cheque de apoio à alimentação, uma vez que têm que avançar com os custos do mesmo apoio e esperar um mês para que devolvam esse apoio. Isto para quem recebe o rendimento social de inserção ou está em programas ocupacionais da Câmara a receber 250 euros, é um enorme encargo, porque estamos a falar de 100, 150 euros que a pessoa tem que dispor e estar um mês à espera. Há pessoas que nos fazem chegar que preferiam que fosse opcional, que esse apoio à alimentação pudesse ser ou através de cheque à alimentação ou através de refeições já confeccionadas como era antigamente. Portanto, isto é um pequeno exemplo de uma falha do apoio social. Essa falha deve-se a nós, à falta de auscultação dos beneficiários desse mesmo apoio social. Temos também o caso do apoio escolar, que passa exatamente pelo mesmo problema, porque neste momento está-se a dar apoio financeiro ao material escolar, o que faz com que os pais desses alunos tenham que investir 100 euros, 70 euros, 80 euros, conforme o escalão que estejam disponível para eles, e faz com que eles estejam novamente um mês à espera de que lhe devolvam esse dinheiro. O que nós defendemos é que esse material escolar deve ser fornecido diretamente, em vez de obrigar o pai dos alunos a investir esse apoio social. Depois temos outros apoios sociais que achamos fundamentais, como o caso de uma lavandaria social, uma mercearia social,
A questão da habitação social também nos preocupa bastante. Existem alguns bairros em Elvas, concretamente o bairro de São Pedro, que tem casas fechadas e que temos famílias numerosas, ou seja, onde vivem pais e filhos já com outra geração a viverem na mesma habitação, famílias essas que necessitam de habitação e que convivem diariamente com casas fechadas, e ir à autarquia a pedir uma habitação, disseram que não têm habitação, e havendo habitações fechadas, parece-me um bocado contraditório. Portanto, o que é que o Bloco se propõe, nomeadamente aqui na parte quando diz que as refeições não está satisfeito com este cheque que é dado, portanto, pela autarquia de 150 euros e prefere que as pessoas vão buscar a comida já confeccionada. O que lhe pergunto é se vier a ser presidente ou se vier a ser eleito presidente da Câmara de Elvas, portanto, passarão ao formato antigo. Portanto, todas as refeições serão confeccionadas para o apoio social. Temos? Nós o que defendemos é que tem que haver um campo intermédio, onde as pessoas possam optar entre ter um cheque alimentar, mais concretamente ir à mercearia social, levantar esses devidos, esses respectivos alimentos, para serem elas mesmas a confeccionar. Uma vez que em Elvas existe uma multiculturalidade muito própria e que cada cultura tem a sua própria maneira de confeccionar os alimentos. E há culturas que não se identificam com algum tipo de confecção dos refeitórios sociais. Daí eles preferem optar por receber os alimentos e serem eles a confeccionar. No entanto, também há outras pessoas que, devido à falta de dinheiro para o gás, para um fogão, para os elementos que são necessários para confeccionar essa mesma alimentação, não os dispõem, e ao não dispor desses elementos essenciais, preferem as alimentações já confeccionadas. O que nós defendemos é que a pessoa deve ter o direito de escolha desse tipo de apoio social. Não deve ser nem tanto ao mar, nem tanto à terra, nem tanto cheque alimentar, nem tanto refeitório social. Tem que haver um campo intermédio onde as pessoas possam optar, e para isso é necessário nós ouvirmos as pessoas. É preciso nós democratizarmos esses processos e percebermos junto das pessoas qual é que é a melhor forma de darmos o apoio que elas necessitam. Na ação social, o que mais se propõe o Bloco de Esquerda fazer, portanto, por este Conselho? Na ação social, nós pretendemos também fazer uma maior vigilância dos beneficiários desses mesmos apoios sociais. Para isso é necessário mais e melhores recursos humanos, concretamente técnicos superiores na área social. Estranha-nos a nós, a Câmara Municipal de Elvas recentemente abriu um concurso para 13 técnicos superiores. Nesses 13 técnicos superiores não existir nenhum técnico superior na área social, o que para nós é um bocado surpreendente, porque se a própria Câmara Municipal de Elvas altera o regulamento social dos apoios sociais porque com o motivo que as pessoas que estavam a beneficiar dos refeitórios sociais estariam a tirar comida fora, pois nós dizemos que não é por morrer uma flor que acaba a primavera, não é por uma pessoa a tirar a comida fora que outras pessoas terão que ser prejudicadas por isso. O que nós defendemos é que é necessário uma maior vigilância, um maior acompanhamento, uma maior proximidade junto destes mesmos beneficiários, que num concelho onde o desemprego ronda quase os 2.000 desempregados, onde há muitas pessoas carenciadas, onde há pessoas, cerca de 400 pessoas que recebem 250 euros por programas ocupacionais da Câmara, pois é natural que exista um forte crescimento ou uma forte procura aos apoios sociais. Se há uma grande procura aos apoios sociais, pois terá que haver um grande acompanhamento desses mesmos carenciados. Portanto, uma das bandeiras que norteia esta candidatura do Bloco de Esquerda é, de facto, a ação social, mas certamente outras medidas vão ter noutras áreas governativas, obviamente, do município. E perguntava-lhe, na área do turismo, o que é que o Bloco de Esquerda tem previsto nesta área, de facto, para maior desenvolvimento?
Pois, nós na área do turismo estamos bastante preocupados com este crescimento do turismo, poder-se traduzir em verdadeiro aumento ou melhoramento da economia local. Uma vez que neste momento nós estamos a ter bastante procura dos turistas, mas estamos também a perceber que é um turismo muito sazonal, muito temporário, que as pessoas chegam de manhã, visitam o Forte da Graça, almoçam, visitam o centro histórico, as igrejas, castelos e outros monumentos, e quando são 7 da tarde, final do dia, as pessoas estão a sair delas. O que nós entendemos é que o turismo deve passar, mais que tudo, volto a frisar o ponto essencial para nós, valorizando as pessoas, valorizando aquilo que elas fazem, as suas artes, os seus ofícios e a cultura própria que Elvas tem. Para isso, nós defendemos que é essencial descentralizar o turismo. Descentralizar o turismo passa por criar pontos atrativos turísticos nas freguesias rurais, para que o turista, para visitar o nosso concelho, não consiga apenas num dia. E para além de visitar o nosso concelho, queremos que o turista, mais do que visitar, experimente viver no nosso concelho. Para isso é importante a Escola de Artes e Ofícios, uma medida que o Bloco já defende há 12 anos, já apresentou essa medida em 2005. Atualmente o Partido Socialista remodelou essa medida e apresentou-a como sendo dele. Ainda assim, nós ficamos contentes com o Partido Socialista a reconhecer a importância da Escola de Artes e Ofícios. A importância desta Escola de Artes e Ofícios passará por nós dinamizarmos os nossos produtos locais, como por exemplo as roncas de Elvas, as ameixas de Elvas, o sericaia de Elvas, as peles e as cortiças que se fazem na Terrugem, o azeite, romeiros de Vila Boim, o castelo de Barbacena, os espargos, a tradição dos espargos de Santa Eulália, a cidade romana que está na freguesia de São Vicente. Portanto, nós o que pretendemos é a convidar os turistas, através de um boletim informativo que será entregue na recepção destes mesmos turistas, onde os turistas poderão ir experimentar, fazer roncas, experimentar fazer sericaia de Elvas, experimentar fazer ameixa de Elvas, experimentar ir à Terrugem, fazer objetos em cortiça. Portanto, nós pretendemos alargar a oferta turística e que essa oferta turística seja uma oferta que o turista leve com ele essa mesma experiência. E quando chegue junto dos seus próximos, dos seus amigos, dos seus familiares, ele mesmo seja o maior promotor da nossa cidade, explicando um pouco o que é que foi a experiência dele na nossa cidade, o que é que o levou, em vez de estar apenas um dia, a estar 2 ou 3 dias, e esse mesmo alargar dessa presença do turista irá aumentar o consumo e, ao mesmo tempo, que é o mais importante para nós, valorizar as pessoas da nossa terra. Esta Escola de Artes e Ofícios também pode ser um trampolim para as pequenas e médias empresas poderem trabalhar melhor os nossos produtos locais, que já aqui frisei, assim como as matérias-primas que para eles são necessárias, como por exemplo a ameixa de Elvas necessita de pomares de ameixa, que nós estamos a ver que a denominação de origem está a ser demasiado alargada, e com isto não quero aqui lançar nenhuma concorrência a outros concelhos limítrofes, mas que nós gostaríamos que a maior parte da produção, como estou a dar o exemplo da ameixa de Elvas, fosse produzida em Elvas e não nos concelhos limítrofes, o que nos descaracteriza um bocado. Portanto, a grande aposta do Bloco de Esquerda é fomentar e promover os seus produtos endógenos. Sim, com certeza. Nós temos produtos de Elvas bastante valorizados. Integrar, isto é só para que as pessoas percebam, portanto, integrar o turista, a pessoa que vem a Elvas e às suas freguesias, portanto, integrá-los na participação, por assim dizer, destes produtos, portanto. Sim, seria feito
a Escola de Artes e Ofícios estaria a promover alunos a formarem-se nestas áreas que eu referi, na olaria, concretamente na construção de roncas, na gastronomia, na pastelaria, concretamente no Sericaia de Elvas, nas Ameixas de Elvas. Haveria um roteiro turístico que encaminhava, de facto, os turistas a esses centros, onde podiam experimentar. Ou seja, a própria escola seria descentralizada, não iria funcionar só num edifício, iria funcionar exatamente nas oficinas de artes e ofícios destes que eu acabei de falar. Temos também a Joana Leal, que faz os bordados de Elvas. Ou seja, o turista iria vivenciar alunos a aprender e a conservar a nossa identidade através das artes e os ofícios, e esses mesmos turistas iriam ser convidados a produzirem também eles o próprio souvenir, a própria lembrança para levarem para as terras deles, e assim seria algo que pertencia também a eles e que eles se iriam identificar bastante com a nossa terra e com a nossa cultura, e eles, volto a frisar, seriam seguramente os embaixadores de Elvas, os maiores promotores do turismo em Elvas, e isso seria a sustentabilidade do próprio turismo. Não me faz sentido estar a vender Elvas como roteiro turístico apenas para visitar monumentos. Penso que é um bom atrativo, é um bom início, mas que ao longo do tempo pode-se esgotar. E nós queremos que o turista queira continuar a visitar Elvas e que não venha apenas uma vez a Elvas e que traga outros amigos e outros familiares e pessoas consigo, e será a melhor forma de ser sustentável. Para vocês é a melhor, portanto, cá está, é uma forma sustentável do turismo e é a forma mais, é uma forma diferente, mas é uma forma que consideram que pode promover melhor o turismo em Elvas. Sim, não só o turismo, gostava já de interligar com o nosso próximo ponto, que é o emprego. Penso que esta Escola de Artes e Ofícios poderia promover as pequenas e médias empresas, dando um bom suporte a nível de formação e de conhecimentos a essas mesmas pessoas do nosso concelho, que elas mesmas poderiam desenvolver a própria empresa, e isso poderia promover o emprego, e assim como outras medidas que nós temos para o emprego, que é outro ponto essencial para nós. Para vós, para o Concelho de Elvas e transversal quase a todos os concelhos, não é? Esta questão do emprego, a falta de emprego muitas vezes leva os nossos jovens também, deste e outros concelhos, a terem que sair daqui, e nós, alentejanos, e um Alentejo fica um pouquinho com uma população mais envelhecida, um pouquinho mais pobres, por assim dizer, e uma taxa de natalidade que precisamos de ver aumentada. E era nestas 3 ou 4 áreas que eu gostava que me falasse dos projetos que o Bloco de Esquerda tem para Elvas, para o crescimento, obviamente, económico, para a empregabilidade, e quais são as vossas propostas para reverter a tendência que existe, que acabei de enumerar. Em relação ao crescimento económico, eu penso que isso estará muito interligado com a melhoria do emprego no nosso concelho. Pois eu sei que o problema do emprego infelizmente é transversal a todos os concelhos, mas eu estou aqui a falar de um concelho que é o que tem a maior taxa de desemprego de todo o distrito de Porto Alegre, e onde as pessoas já há muito tempo vêm sendo empurradas para programas ocupacionais que, digamos, lhe cortam um pouco a ambição de querer crescer. E como é que pensa, portanto, atrair estes investidores para o Concelho de Elvas, e como é que pensa, portanto, alavancar esta questão da falta do emprego? Se me permite, eu antes de falar sobre como atrair esses investidores, eu preferia falar primeiro da dignificação do emprego, porque penso que só depois de dignificarmos o emprego é que podemos falar em atrair novos empresários para Elvas. Uma vez que Elvas neste momento está a fazer, digamos que o Partido Socialista está a fazer bandeira política a atração de hipermercados, call centers, o que nós achamos um pouco estranho e contraditório,
Porque se nós estamos a ter um forte crescimento turístico, pois a resposta que nós deveríamos dar seria em emprego direcionado para o turismo. Ainda assim, nós gostaríamos também de dignificar o emprego público. Elvas tem 400 pessoas que trabalham, ou melhor dito pelo Sr. Presidente de Câmara, estão em programas ocupacionais da Câmara Municipal, que recebem 250 euros. Se são programas ocupacionais, eu desafiava aqui a Câmara Municipal de Elvas durante um dia, esses mesmos beneficiários desses programas ocupacionais, eu chamo-lhe trabalhadores, há quem queira chamar beneficiários de programas ocupacionais, eu chamo-lhe trabalhadores, porque se essas pessoas durante um dia não fossem trabalhar, eu gostava de saber quantas instalações do município de Elvas, que tem crescido bastante a nível de instalações, quantas poderiam funcionar. Posso-lhe adiantar que as piscinas municipais teriam que encerrar, a Biblioteca Municipal teria que encerrar, os museus teriam que encerrar, as igrejas teriam que encerrar, o Castelo de Elvas, o Forte da Graça teria que encerrar, porque são instalações que estão abertas graças à muito boa vontade destas pessoas que estão nestes programas ocupacionais a receberem 250 euros, repito aqui, muitas delas sem formação adequada às funções que desempenham. Portanto, nós, no Conselho de Elvas, a primeira coisa que gostaríamos de fazer é um levantamento sobre a precariedade. Sei que não devemos fazer aqui muitas colagens com o que tem sido feito na Assembleia da República, através do Governo, com esta luta contra a precariedade, mas foi uma questão que nós ficámos bastante preocupados e tristes, foi este Governo não aceitar neste levantamento sobre a precariedade que as próprias autarquias estivessem envolvidas. O argumento deste Governo foi que as autarquias têm autonomia para fazer essa mesma gestão. Como têm autonomia para fazer essa mesma gestão, nós desafiamos desde já aqui o atual Presidente de Câmara a começar já a fazer esse levantamento sobre a precariedade, ou seja, quais é que são os funcionários essenciais para todas as instalações funcionem e que essas mesmas pessoas tenham contratos dignos de trabalho, onde tenham direitos a férias, a receberem feriados, subsídios de turno, enfim, que todos os seus direitos laborais sejam bem defendidos. Se for eleito, peço desculpa, se for eleito Presidente de Câmara, se o Bloco de Esquerda, esta candidatura for a vencedora, considera que todos os funcionários que neste momento, como diz, estão em situação de precariedade, possam ser absorvidos, ou seja, possam ser contratados pela Câmara Municipal? Isso é uma promessa que lhe faz, porque é isto que aqui está a fazer. Sim, eu gostaria que todos recebessem pelo menos o ordenado mínimo, e quando digo pelo menos, será que aqueles que melhor formados estarão, como o caso de um licenciado, pois deveria receber conforme um licenciado. Também sei que destes 400 pessoas que eu estou aqui a falar, muitas delas, como já frisei, necessitam de formação. Essa mesma formação, já anteriormente falei, poderia ser através da Escola de Artes e Ofícios, assim como, por exemplo, as pessoas... Mas o que me pergunta era se fosse Presidente de Câmara, considerava que o município teria a capacidade de absorver, ou seja, de empregar, de contratar todas essas pessoas. Tenho noção que as 400 pessoas seria muito difícil, até porque tinham uns custos bastante elevados com recursos humanos e para isso teríamos que mediar aqui um pouco esta medida. Então como é que pensava fazer? Teria que ser feito um levantamento sobre a precariedade, um levantamento sobre as necessidades de funcionários. Nesse levantamento sobre essas mesmas necessidades, o próprio concurso iria ser um concurso fechado. Quando eu digo que seria fechado, ou seja, seria quem poderia concorrer para esses lugares seriam as pessoas que nos últimos 3 anos desempenharam essas funções através dos programas ocupacionais. Ainda assim, para, por exemplo, receber os turistas nas nossas igrejas, castelo, são os próprios beneficiários destes programas ocupacionais que desempenham funções como trabalhadores que são os primeiros a reivindicar uma formação nessa mesma área, conhecimento dos monumentos que estão a mostrar a esses mesmos turistas, assim como também ter conhecimentos de várias línguas para poder falar com os turistas que são de várias origens. Essa formação era facultada, portanto era paga pela autarquia? Sim, digamos que um programa ocupacional que neste momento a Câmara Municipal tem, que é o MTJ, nós pretendíamos reformular esse programa ocupacional, aumentando a bolsa
para esses formandos, onde os formandos iriam receber formação à altura das necessidades e dos desejos dos mesmos, nada seria imposto, não faz sentido estar a impor uma formação a quem não a quer receber. Aqueles que se mostrassem disponíveis para receber essa formação iriam receber uma bolsa que seria perto dos 500 euros durante um período de formação. Depois seria dado a possibilidade para estagiarem e serem avaliados os melhores habilitados para essas funções. Depois teria que haver novamente um concurso fechado novamente a esses mesmos formandos, que teriam o direito de poder desempenhar funções e receber dignamente conforme as funções que desempenham, e nunca receber 250 euros por receber turistas e até mesmo por varrer ruas, coisa que para nós não faz sentido nenhum, termos pessoas a serem altamente exploradas por instituições públicas, como é o caso da autarquia, e depois o governo a andar junto das entidades privadas a exigir o aumento do salário mínimo, ou seja, é uma contradição, e que nós queremos que ninguém fique para trás neste estudo e neste levantamento sobre a precariedade. Elvas é património da humanidade? Da humanidade, peço desculpa, é património da humanidade. Na sua opinião, este património está devidamente cuidado e requalificado, ou pensa que no vosso programa tem para requalificação, nomeadamente da parte histórica da cidade, alguma intervenção no vosso programa, que careça de alguma intervenção? Sim, como frisei há pouco, as freguesias rurais para nós são essenciais. O centro histórico de Elvas, digamos que está no bom caminho, está a recuperar e muito bem os fortes, os museus, igrejas, embora nós achamos que nas freguesias rurais está-se a descurar um pouco ou totalmente o potencial delas. Temos o caso de Barbacena, que tem um castelo que já foi sede de comarca, que a autarquia podia ter adquirido em asta pública por uma módica quantia de 129 mil euros. A autarquia abdicou do direito de preferência. Esse mesmo castelo foi adquirido por uma imobiliária e neste momento está à venda no mercado por 1.200.000. Isto demonstra bem que se a autarquia abandonar o património que detém nas freguesias rurais, assim como outras situações que eu poderia aqui referir, mas que não me queria alongar muito mais, que se não investir nesses mesmos edifícios, pois a tendência é que as freguesias rurais fiquem cada vez mais envelhecidas e mais desertificadas. Também acreditamos que o património também passa por nosso património habitacional. Os turistas não gostarão muito de visitar o nosso centro histórico e ver bastantes casas devolutas, o que nós achamos bastante preocupante, a falta de investimento nessas mesmas casas devolutas, como forma também de alavancar o emprego na construção civil. Esta também seria uma forma de promover o emprego e fazer com que a economia local tivesse um maior potencial no consumo interno. Relativamente à situação financeira da Câmara, mas coloco-lhes já duas questões. Prevê a vossa candidatura, obras em termos de equipamentos, se prevê, e quais são, obviamente, e também se pretendem, em termos da situação financeira da Câmara, quais são os projetos que, por exemplo, nos próximos 4 anos e candidatariam a fundos europeus. Pois, nós estamos perante um novo quadro europeu do 2020. Sabemos que há áreas de combate à exclusão social, a inovação, enfim, várias áreas que nós poderíamos explorar. Nós gostaríamos de lançar aqui o desafio para a Escola de Artes e Ofícios, que foi pré-inaugurada
para que recorresse a fundos comunitários do Portugal 2020, assim como já referi há pouco, o Castelo de Barbacena também poderia ser recuperado e ter ali um potencial através do novo quadro comunitário, assim como quando falei há pouco da lavandaria social, da mercearia social, destas questões de combate à exclusão social, todas elas estão contempladas no 2020 e daí nós poderíamos recorrer a esses fundos comunitários mesmos para poder alavancar e poder potenciar estas medidas que nós defendemos. Existem outras medidas que nós teríamos que avaliar junto do Governo, porque são medidas que teria que se fazer em parceria entre a autarquia e o próprio Governo, como seria o caso de mais escolas superiores, sobretudo na área do turismo, a Escola Superior de Artes Performativas, que também poderia ser outro potencial para a nossa cultura e para desenvolver e promover a nossa cultura, que nos traria todas as bases para nós podermos, por exemplo, criar uma companhia de teatro municipal, uma companhia de cinema municipal, ou seja, potenciar tudo o que o município tem de bom e para poder chegar aos quatro cantos do mundo através das artes performativas, que é a melhor forma de representarmos a nossa cultura e a nossa identidade. Traz à Câmara Municipal e as responsabilidades da Câmara Municipal, por exemplo, como escolas superiores, como uma companhia de teatro municipal. O que eu lhe pergunto é, no vosso programa, onde é que ficam as associações que, por norma, são elas que promovem este tipo de atividades? Pois, as associações estariam também a trabalhar em parceria com estas escolas superiores. Não estamos aqui a separar as escolas superiores destas mesmas associações. Até acreditamos que o maior potencial dessas associações será mesmo através de um reforço na sua formação e na formação dos seus recursos humanos, para elas mesmas poderem cada vez mais serem mais autossustentáveis e não dependerem tanto dos subsídios atribuídos pela própria autarquia, uma vez que elas têm que ganhar dinâmicas próprias, porque senão digamos que é insustentável para a própria autarquia continuar com este crescimento de associações que existem em Elvas, conseguir assegurar os subsídios necessários para elas mesmas desenvolverem essas atividades. Dentro das associações, nós também gostaríamos de criar um regulamento associativo para poder também digamos, avaliar melhor o plano de atividades dessas mesmas associações e ser mais equilibrado a atribuição de subsídios, mais justo. Em Elvas, neste momento, consideramos que há associações que promovem muito poucas atividades e recebem tanto ou mais do que outras que promovem muito mais atividades muito mais culturais, atividades de animação sociocultural, atividades que atraem turismo, atividades que promovem a nossa economia, e outras ficam um bocado à margem e, no entanto, nota-se ali que não há uma separação na atribuição de subsídios. É quase como os subsídios são dados conforme a situação da associação, se está a crescer ou se está neste momento a ser criada, pois precisará um pouco mais de apoios, e não é só através de apoios financeiros, também falamos de apoios logísticos. Muitas vezes as associações precisam também de muita burocracia e muito equipamento técnico, da qual a autarquia dispõe, e o facultar esse apoio de recursos humanos, de formação, de apoio a equipamentos, pois faz com que as próprias associações possam ter uma dinâmica própria e não tenham que recorrer constantemente a subsídios da autarquia.
Portanto, não concorda com o regulamento que neste momento, para as associações, que neste momento está em execução, em prática. Iria fazer uma alteração de acordo com os projetos de diferentes associações. Como é que não Iríamos fazer um novo regulamento onde seria, como em todos os processos, o Bloco defende uma democratização, uma auscultação e para promover a participação das pessoas. Portanto, iríamos auscultar as associações, iríamos perceber o que é que... Quem é que faria a triagem dos projetos, saber quais é que eram os mais importantes, como acabou de referir, para atrair turismo, para o próprio desenvolvimento das pessoas e do concelho? Quem no vosso programa e naquilo que têm pensado para as associações, para o novo regulamento, o que é que iria alterar concretamente e de que forma é que o iam fazer? Porque há pouco falava-me que iria fazer uma triagem, portanto não concordava, porque considerava que algumas atividades seriam relevantes e outras nem por isso, e que recebiam todas o mesmo. E não sei se é assim, muito sinceramente, é o senhor que diz, mas eu penso que é feita uma avaliação projeto a projeto, ou não sei. Sim, é feita a avaliação projeto a projeto. Era isso que eu queria perguntar. Então o que é que se propõe a alterar? O que nós nos propomos alterar é o próprio regulamento. E esse próprio regulamento, se nós ouvirmos as associações, e as associações são compostas por pessoas, se nós ouvirmos as pessoas dessas associações, serão elas mesmas que nos irão dar a fórmula de fazer essa mesma triagem. Quando eu digo há pouco que não é que os subsídios sejam todos dados da mesma forma, eu sei que são avaliados projeto a projeto, mas às vezes há projetos muito mais ousados, muito melhor elaborados e que recebem tanto ou menos do que outras associações que têm planos de atividades muito mais pobres a nível de atividades e que não estão tão bem definidas os objetivos dessas mesmas atividades. O que não nos faz sentido é haver associações que depois se sentem injustiçadas por a falta de determinados apoios, e quando digo apoios não digo só apoios financeiros, volto a referir apoios logísticos nas áreas que já tinha referido anteriormente. Rui Garrido, considera que a segurança do seu concelho, a segurança de Elvas, está bem? Ou nessa área tem alguma proposta no seu programa? Nós achamos que a segurança tem uma interligação com o aumento de desemprego. Portanto, se nós dermos preferência a medidas que promovam o emprego, já aqui falei algumas das pequenas e médias empresas, já aqui falei das medidas que melhorariam o emprego público na autarquia, gostava aqui também de referir de outras medidas que também poderiam melhorar o emprego, como seja o caso da criação da plataforma logística. A plataforma logística é uma questão que nós temos defendido aqui num trabalho conjunto entre a Conselhia Local e o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, fazendo várias perguntas ao Sr. Ministro do Planeamento e das Infraestruturas. Já obtivemos resposta sobre a localização dessa plataforma logística, que irá ser numa zona transfronteiriça, o que poderá atrair muita indústria da transformação, uma vez que nós teremos a plataforma logística a receber do Porto de Sines muitas coisas, que esses mesmos matéria-prima poderia ser transformada e seguramente iria atrair muita indústria. Temos desde já aqui um desafio para os próximos 4 anos, que era atrair uma empresa que é a Tesla, que tem-se mostrado bastante interessada em abrir na Península Ibérica, tendo 3 pontos como essenciais para a localização dessa mesma empresa, que são ter ligação com Sines, estar muito perto de Espanha ou da Europa, para poder escoar os seus produtos e ter uma boa exposição solar, uma vez que é uma empresa que trabalha muito através da energia solar, da energia renovável solar. Esta empresa seguramente criaria 1.000 a 2.000 postos de trabalho. É uma empresa com características muito parecidas com a Auto Europa, recebe as peças de automóveis e depois, digamos que monta os automóveis, e para isso nós consideramos essencial
que haja emprego dignificado e que esse mesmo emprego possa fazer com que a segurança do nosso concelho seja bastante melhor, uma vez que se nós consideramos que se houver melhor emprego, se as pessoas tiverem melhores condições de vida, pois seguramente os roubos irão descer, seguramente as situações de maior insegurança que têm trazido ao nosso concelho irão ser reduzidas. A nível do ambiente, tem alguma coisa no seu programa? Pensa que, portanto, o ambiente está salvaguardado e que o Concelho de Elvas, de facto, tem dado ou está a dar um contributo importante até para o meio ambiente global e... Sim, nós somos um partido bastante preocupado com as questões ambientais. A autarquia tem autonomia, por exemplo, na aplicação de herbicidas. Nós sabemos que a autarquia de Elvas aplica herbicidas com glicofosatos, medida que nós gostaríamos de inverter, de aplicar herbicidas sem glicofosatos. Já outros concelhos assim o fazem e há outras formas de o fazer sem provocar tantos danos. Outras medidas ambientais, a própria eficiência energética dos edifícios públicos, da responsabilidade da autarquia, a dependência, ou melhor dito, o poder usufruir de energias renováveis, como é o caso das piscinas municipais, as escolas primárias, os museus, a biblioteca, enfim, todas estas poderiam também estar mais dependentes destas energias renováveis. No que diz respeito ao ambiente, nós também nos preocupa bastante a situação do canil municipal de Elvas, uma vez que Elvas cada vez tem mais animais abandonados. Isto também mete em causa a segurança, como há pouco me referiu na pergunta, a segurança da saúde pública e recentemente veio à baila a questão do canil municipal não ter condições. Nós gostaríamos que este canil municipal tivesse outra abertura, tivesse outra exposição, que tivesse maior transparência para a população ver como é que ele mesmo é tratado. A nível do ambiente poderíamos fazer muito mais coisas. Estas são as medidas que nós consideramos essenciais. E sim, agora sim, a parte financeira da Câmara considera que a situação financeira da Câmara Municipal de Elvas lhe pode proporcionar colocar estes projetos que aqui explanou em marcha sem problema? Sim, volto a referir que a situação financeira da Câmara nós preocupa-nos, uma vez que o antigo Presidente de Câmara revela-nos uns números, o atual Presidente de Câmara revela-nos outros números bastante diferentes. Já começamos a ver papéis oficiais, já não estamos só a ouvir números lançados para o ar. Ainda assim, nós gostaríamos de fazer uma auditoria nas contas da Câmara e saber ao concreto como é que está a situação. Consideramos a Câmara de Elvas uma Câmara com potencial enorme para poder fazer investimentos como tem vindo a fazer nos últimos anos. Como referi, a Escola de Artes e Ofícios, o Canil Municipal. Também gostaria de referir outro equipamento que para nós é essencial, o Centro Cultural. É um equipamento que faz bastante falta em Elvas para situações intermédias, uma vez que nós temos um coliseu e temos um cineteatro que também está bastante necessitado de obras, que só é necessário desenvolver todas as artes performativas que eu há pouco falei, se estas artes performativas tiverem locais próprios para desenvolver essas mesmas artes. Outra questão que nós também gostaríamos de aplicar às finanças da Câmara seria na adaptação dos edifícios públicos para pessoas com mobilidade reduzida, como por exemplo os parques infantis. Era a questão, para terminar, era a questão da mobilidade, portanto pode continuar. Pois, como referi aqui, há situações que a nós nos preocupam bastante. Recentemente a autarquia está a fazer a recuperação de um bairro que é o bairro de Revoltilho. Também está
entregar cadeiras de rodas e outros utensílios para as pessoas de mobilidade reduzida, mas não está a ter em atenção os próprios acessos a esses mesmos edifícios. Assim como, por exemplo, agora durante as obras que estão a decorrer nesse mesmo bairro que eu agora referi, já nos fizeram chegar várias situações de pessoas com mobilidade reduzida que, devido às obras, neste momento estão condicionadas ao seu espaço de habitação, o que nos preocupa bastante, porque esta situação mexe com a parte psicológica do próprio deficiente não poder ser independente. O Bloco tem um projeto para a independência na deficiência. Nós gostávamos que esse projeto fosse adaptado para a autarquia de Elvas. Esse projeto teria que ser um projeto adaptado, como já referi, portanto teria que ter uma avaliação das necessidades do nosso concelho, e essa avaliação teria que ser feita através de um estudo de pessoas entendidas na área. Rui Garrido, agora sim estamos mesmo a finalizar estes 45 minutos que, portanto, estavam alocados aqui à nossa entrevista. Deixava-lhe então, não direi os microfones abertos, é que olhos nos olhos, olhe para a Câmara e diga ao Conselho, portanto aos eleitores do Conselho de Elvas, porque é que devem votar no Bloco de Esquerda no próximo dia 1 de outubro. Nós consideramos bastante importante democratizar e que os processos sejam transparentes, assim como a própria cidadania tenha uma participação muito ativa na vida política, e não seja apenas de 4 em 4 anos que as pessoas sejam apenas convidadas a participar numa decisão política. Temos vários instrumentos, como é o caso do orçamento participativo, instrumento esse que nós gostaríamos de meter em prática para poder estimular mais a participação das pessoas nas decisões políticas. A questão do emprego é uma questão que já nos preocupa bastante, já há bastante tempo, e para isso gostávamos de fazer um levantamento sobre a precariedade para dignificar o emprego, assim como melhorar os apoios sociais para aqueles que realmente necessitam, e também fazer uma maior triagem das associações necessitadas, e para poder canalizar esses apoios financeiros para as tais pessoas com apoios sociais que necessitam desses mesmos apoios sociais poderem estar à altura das suas necessidades. Rui Garrido, muito obrigado pela disponibilidade, mais uma vez para estar aos microfones da Rádio Campanário. Espero vir ser isto o órgão de comunicação social a fazer-lhe a primeira entrevista enquanto Presidente de Câmara, se os eleitores do Concelho de Elvas assim o desejarem. Muito obrigada. Muito obrigado, eu é que agradeço o convite. Gostei bastante desta conversa, uma conversa muito aberta, transparente, que pretende dar tempo de antena a todos os candidatos, e isto sim é a verdadeira democracia.